Boa noite. Ainda sobre o assunto da aula 3, né? Um outro tópico é controle físico. O que é o controle físico, né? Nós falamos já de controle biológico, temos o controle físico e vamos falar também de controle por comportamento. O que é o controle físico? Ele se baseia na manipulação do ambiente ou na exclusão dos insetos, sem causar alteração na cultura. Então, o controle físico é exercido através da temperatura, radiação e atmosfera controlada. Então, é uma forma de você exercer o controle físico. Um exemplo que a gente tem muito bem, de forma visual, que há muito tempo era empregado, agora nem tanto, é o uso do fogo, né, para algumas práticas, né, para redução de pragas, né. Quando a gente vê aqui um fogo num canavial, é porque quando era permitido, se fazia queimada com dois objetivos. Um era a redução da população de pragas e a outra era facilitar a colheita, já que existe muito problema de acidentes, né, a colheita da cana crua de forma manual. E eliminava também os animais peçonhentos que eram responsáveis por causar alguns acidentes junto aos trabalhadores, né, os boias frias. Bem, então uma das práticas de controle físico era a utilização do fogo. Ele tem ainda, né, uso restrito no controle de pragas. Exemplo, cochonilha em pastagem, quando você tem alta infestação, cigarrinha em cana-de-açúcar, lagarta rosada, esse é o algodoeiro, broca da raiz e bicudo em algodoeiro, broca da raiz e bicudo em algodoeiro, e ramos com coleobrocas, né? Hoje, o que ainda a gente utiliza, claro que, por exemplo, cana-de-açúcar, ainda tem local que faz isso, mas não sei, é muito restrito. Às vezes acontece mais por acidente até do que uma queima controlada. A lei na verdade, a lei já proíbe, né? Só permite a colheita da cana crua, com máquinas, né? E onde não é possível entrar com máquina é a colheita da cana crua manual. Em alguns casos, como por exemplo o controle de coleobrocas, que a gente trabalha com plantas perenes e é preciso fazer poda, né, poda de ramos ou arranquio da árvore toda, com presença de coleobroca, existe a necessidade de destruição desse material. E uma das formas é enleirar e colocar fogo, porque a broca ela vai sobreviver mesmo que a planta esteja seca, ela vai continuar o desenvolvimento e aí vai infestar novas áreas, portanto é necessário fazer. Só que para fazer essas queimas muitas vezes é necessário você pedir autorização aos órgãos responsáveis por essa área de fiscalização quanto a queimadas, né? Os órgãos oficiais. Então, no caso da cigarrinha em cana-de-açúcar, né, a colheita da cana crua, a gente tem aqui a colheita da cana crua, da cana queimada e a colheita da cana crua. Então, até pouco tempo, a cana era colhida dessa forma. Então, por exemplo, boias frias do Nordeste todo, vinham para o estado de São Paulo para colher cana. Então, ganhava por tonelada de cana cortada. E aos poucos, né, como a lei foi melhorando cada vez mais para proibir a colheita da cana queimada, devido principalmente à poluição em cidades vizinhas, foi se adotando cada vez mais a colheita da cana crua. E hoje, na totalidade, é executada a colheita da cana mecanizada, colheita de cana crua picada. Então, mais antes, pessoal, o controle
da cigarrinha da cana-de-açúcar era feito dessa forma. Então, quando chegava a época da colheita, queimava tudo. Claro, eliminava 100%? Não, porque os ovos, eles ficam no solo. Então, em muitos dos ovos, eles resistiam à temperatura, porque o fogo é muito rápido. Não dá tempo de esquentar tanto o solo que mate os ovos da cigarrinha. Então, sobreviveu uma população de adultos e ninfas eram totalmente eliminadas. Então, era uma das formas de fazer o controle da cigarrinha. Aqui, um exemplo, né, que eu já tinha comentado, do controle de coleobrocas em sítios. Aqui a gente está vendo a situação, crítica, né? Todos esses orifícios são orifícios feitos por brocas, tornando muitas vezes o pomar inviável. Então, a gente tem uma situação de arranquio total das plantas, em até área grande, e leirar e queimar, uma forma de eliminar as brocas. Então você elimina tudo, elimina ovo, elimina larva, elimina pupa e elimina indivíduo adulto também. No algodão também temos o exemplo, né, de pragas, de controle de pragas utilizando fogo, tá? Enleiramento e queima de resto após a colheita. Então, numa situação em que as áreas são pequenas, e principalmente a produção de algodão em pequenas áreas, no Nordeste a gente tem o exemplo do algodão colorido, trabalha em pequenas áreas, a necessidade de controlar bicudo algodoeiro, a broca da raiz e a lagarta rosada. Por quê? Porque esses indivíduos podem sobreviver de uma safra para outra. Em quê? Em rebrotas, né? Então, se você deixar pedaços de plantas grandes, que a gente chama de toco, ou soqueira, ela vai brotar, vai produzir maçãs e vai dar abrigo e alimentação para esses indivíduos que vão aumentar a população, e na safra seguinte você pode ter uma infestação muito maior. Então, após a colheita, os restos são cortados, enleirados e queimados, e assim você elimina tudo. Seria uma forma, claro, com todas as dificuldades perante a lei, né? Porque hoje é proibido você fazer queimada, então tem que pedir aos órgãos oficiais autorização para fazer isso. Quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar o fogo? Então, a vantagem elimina a praga e seu habitat. Então, você elimina tudo, o ambiente dela, e elimina para a geração seguinte. Por exemplo, está no solo, você queimou, esses ovos eclodem, mas não vai ter ambiente para ela. Então, eliminar o habitat e também a praga. A ausência de resíduos químicos. Então, aqui você não vai ter resíduo, você não está aplicando veneno, simplesmente o fogo. Qual a desvantagem? Mata os insetos benéficos também. E a gente sabe que a população da praga ela tende a retornar ao ambiente numa velocidade muito maior do que o inimigo natural. Então, você, mesmo fazendo isso, você quando tiver retorno, os insetos benéficos não estarão ali. Prejudica a conservação do solo, água e a água, né? Então, prejudica a conservação do solo e água. Então, você expõe muito o solo. Então, a água escorre com mais facilidade. Então, não é interessante. Se você tiver palhada, você preserva essas condições muito melhor do que se você fizer queimada. E, por último, a poluição, que isso aqui é um caso sério. Geralmente, as áreas com cultivo de cana para as usinas, elas chegam até ao lado de cidades, né? E isso faz com que, quando ocorre a queimada, a cidade seja totalmente suja com fuligens, né? Então não é interessante, dificulta a respiração, tem um monte de problemas. Então são as desvantagens. Nós podemos usar também a temperatura no controle de pragas. Isso é interessante, né? É algo novo. Para algumas finalidades, né? Outras nem tanto. Então, por exemplo, congelamento. Você congela polpa de fruta, com certeza se tiver alguma larva ali dentro, ela
vai ser totalmente imobilizada. Então ela não vai ter desenvolvimento independente da temperatura que é congelada, ela vai ser eliminada, ela vai morrer. Então você pode utilizar alta temperatura ou baixa temperatura, utilizada para matar ou paralisar as atividades de algumas pragas. Então alta, mais de 45 graus. Claro, tem praga, pode ter um inseto que suporte até quase 50 graus, 48 graus, por exemplo, ou 47, um pouco mais que isso aqui. Mas na maioria, mais ou menos nessa temperatura. Ou baixa, né? Temperatura baixa, menos de 5 graus Celsius. Então você tem situações extremas. Aqui eu coloquei como exemplo silos, armazenamento de grãos. O armazenamento de grão, eu posso estar fazendo esse controle utilizando secagem, né? Secagem de manter os grãos numa determinada temperatura, mas eu utilizo muito o expurgo, ou seja, a aplicação de inseticidas à base de gás, muitas vezes para estar eliminando caruncho, traças em grãos armazenados. Mas nós podemos fazer isso também, dependendo da disponibilidade, se a empresa tiver condição de manter máquinas para baixar a temperatura, eu posso fazer isso nos silos, ou seja, trabalhar com a temperatura baixa para inibir o desenvolvimento desses insetos. Posso trabalhar com isso. Não é tão comum, ou não é comum, mas eu posso fazer isso. Tratamento térmico também, para a mosca das frutas, eu posso trabalhar com temperatura. Aqui eu vou estar trabalhando com temperaturas elevadas, onde as frutas serão imersas de 45 a 49 graus Celsius entre 10 a 90 minutos. Então isso aqui para a mosca das frutas, então pode variar de 10 a 90 minutos. Quanto mais tempo fica, maior será o controle. E isso para algumas frutas eu posso fazer isso. Não posso deixar também tempo demais, ou eu não posso levar a temperatura mais alta, que eu termino fazendo o cozimento desse material. Mas nessa temperatura, 45 graus ou 49, isso não vai acontecer. Então isso já é feito para algumas frutas, né, para exportação. Vantagens: morte ou redução da população do inseto-alvo, essa questão da temperatura. Ausência de resíduos químicos, outra vantagem. Então, quando eu não uso produtos químicos, é uma vantagem muito grande. Desvantagem: custo elevado. Esse é o problema, você precisa de ter equipamentos para isso. Então, termina elevando o custo. Claro que você não vai, toda vez que você for fazer isso, você não vai estar comprando uma máquina, né? Isso você tem que fazer amortização ao longo do tempo, mas requer um investimento para isso. Requer grande quantidade de energia. Aí esse aqui passa a ser um custo frequente, né? Então, todo mês você tem que ter aquele volume de dinheiro para estar cobrindo os gastos com energia. Nós temos também as barreiras físicas que a gente pode utilizar para manter as pragas afastadas do produto, do meu produto. Utilizar para manter as pragas fora da área da cultura ou impedir seu acesso aos produtos, a um determinado fruto. Então aqui eu tenho o controle impede danos aos frutos, é a maioria dos casos, mas você pode estar trabalhando assim, casa de vegetação. Então aqui tem a parte coberta, mas eu tenho em volta tudo telado, geralmente são tela anti-afídeos, que a gente chama, né? Evita a entrada de pulgão, entrada de tripes, entrada de mosca branca, e assim eu preservo mais a minha cultura e eu termino utilizando menos veneno. Claro que eu não fico livre totalmente das doenças, mas dos insetos pragas eu termino excluindo eles. É uma das formas, você protege. Nós temos outros exemplos que são os frutos que eu posso ensacar. Exemplo, banana para controlar trips, controlar a abelha arapuá, são pragas importantes da cultura da bananeira.
e, claro, criar um ambiente favorável para o desenvolvimento desse. Então, tem aqui sacos para ensacamento de cacho, goiaba, ensacamento de goiaba, isso objetivando um maior controle de mosca das frutas. Então, vou colher o fruto, já está no ponto de colheita e a mosca das frutas não colocou ovos, né? Graviola, por causa da broca. Então, uma das formas de evitar que a broca ataque os frutos, então, a broca que ataca a semente, então bloqueia os frutos para se alimentar na semente e termina causando a queda prematura desse fruto, tornando inviáveis para consumo. É uma forma de proteger. Quais são as vantagens? Impede a destruição da cultura ou do produto a ser comercializado. Então, do produto seria uma casa de vegetação e está isolando as culturas que eu vou estar cultivando ali dentro. Novamente, a ausência de resíduos químicos. Isso é extremamente importante. Então, a gente já viu que tem várias técnicas que eu posso estar utilizando, e se eu utilizar várias práticas, eu posso estar fazendo o que? Um manejo. Vários conhecimentos para manter as pragas afastadas de minha cultura ou do meu produto. Desvantagem, custo elevado de mão de obra. Claro, você vai ensacar fruto por fruto, caso de banana, cacho por cacho. E isso tem uma demanda a mais de mão de obra. Menor eficiência em altas populações da praga. Diminui a eficiência, seria o termo melhor. Então, vai reduzir a eficiência em altas populações, quer dizer, em altas populações eu ainda posso ter problema. E maior risco de doença, porque você está criando um ambiente mais úmido. Então, as doenças podem causar um dano um pouco mais severo. Nós temos também a possibilidade de estar utilizando as cores como controle e como monitoramento também. Seria um controle físico. Então, nós temos aqui armadilha adesiva amarela. Tem alguns insetos que são atraídos pela cor amarela, mais atraídos. Um exemplo aqui é a mosca minadora, Liliomyza sp. Então, ela é atraída, tem maior atração pela cor amarela. Então, um ambiente onde tem problema com ela, cultivo de pimentão, tomate, feijão, outras culturas eu posso estar utilizando essa armadilha, mas ela é mais utilizada até em casa de vegetação, estufa, né? Para reduzir a população e para fazer monitoramento. Cigarrinhas, tem maior atratividade pela cor amarela e, claro, nós temos problema de cigarrinha com diversas culturas. Citro é um maior problema, né? Que é o problema da CVC do citro, clorosa variedade do citro, que é transmitido por cigarrinhas, né? Pulgões também são atraídos pela cor amarela, está vendo aqui, né? Com detalhe o pulgão, e aqui. Ainda pela cor amarela, nós temos aqui, por exemplo, o psilídeo. Nós tem o psilídeo da goiaba. E se você colocar a armadilha também tem a atratividade pela cor amarela, a mosca branca, e a armadilha pode ser colocada dessa forma. Então vai ser pendurado, ela tem uma cola, então o inseto bateu aqui, ele vai ser colado e você pode calcular a área, né? Porque cada quadradinho desse deve ter 1 centímetro quadrado. E já existem equipamentos também, pessoal, a atração por som. Ou seja, equipamentos que emitem som causar atração de insetos. Utilizado para redução populacional de insetos. Então nós temos aqui alguns insetos, esse aqui principalmente da ordem Homóptera, Heteróptera, da ordem Heteróptera. Então aqui nós temos um exemplo, né? EcoSpray para controle de cigarra. E existe cigarras causando dano em diversas culturas, principalmente café, né? Café não tem problema sério com cigarro.
Quais as vantagens? Redução da população da praga, essa é a principal vantagem, e desvantagem, custo elevado é o primeiro. Cada espécie possui uma frequência, então é diferente. E eficiência limitada para o controle. Então é algo que está começando, pode ser que futuramente tenha a gente aprimore isso e passe a ter uma qualidade muito boa, um controle muito bom, mas por enquanto ainda é pouco utilizado. Nós temos também o TRIPS, né? TRIPS ele tem atratividade pela cor azul. Então aqui é por cores ainda. O slide ficou meio fora de ordem, né? O TRIPS é pela cor azul. Eu esqueci de falar. Nós falamos da cor amarela, eu esqueci de falar de cor azul, porque a marcação do slide ficou fora de ordem. Então o TRIPS tem atratividade pela cor azul. Então dentro de casa de vegetação você vai trabalhar com, por exemplo, com tomate. Eu tenho um problema com TRIPS, que causa problema no vira-cabeça do tomateiro, e tem um problema com mosca branca. E pulgão, né? Pulgão e mosca branca, cor amarela, TRIPS, cor azul. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar sobre controle físico é isso. Claro, dentro do controle físico tem algumas práticas que praticamente a gente já não usa mais, ou usa bem pouco, né, por força de lei. Outras ainda estão em desenvolvimento, está no início, tem que ser aprimorada para melhorar, mas são práticas que as que estão melhorando, a gente pode utilizar no futuro como uma das práticas do manejo integrado de pragas, e outras, claro, vai ser difícil, a tendência é deixar de existir, como por exemplo o uso do fogo. Então, para vocês uma boa noite, meu muito obrigado e até a próxima aula.